Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre horas no Excel. Vamos criar um exemplo de uma folha de pagamento e entender como o Excel trabalha com cálculos envolvendo horas. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, a gente tem aqui um exemplo de uma folha de pagamento com o nome do funcionário, a data, dia da semana, hora de entrada, aqui informações de intervalo, saída de intervalo e retorno e a saída. Então, informações em horas aqui. O primeiro cálculo a ser feito é o total de horas que o funcionário trabalhou por dia. Vamos criar uma fórmula aqui combinando soma e subtração para chegar ao resultado. Vou começar com o sinal de igual. Então, o que eu quero aqui? Eu vou pegar primeiro essa saída aqui, está no dia 5, e vou subtrair pelo retorno do intervalo. Com isso eu tenho o tempo em que ele voltou do intervalo até a saída dele. E aí eu vou somar com a saída do intervalo menos a hora de entrada. Então, com essa fórmula, eu estou pegando o horário do retorno do intervalo até a saída, depois da saída do intervalo até a entrada, somando esses dois valores. Quando eu dou um Enter, eu tenho lá o resultado de 8 horas. Então, ele entrou 9, meio-dia ele saiu para o intervalo, 1 hora ele retornou e foi até as 6. Esse tempo total aí foi de 8 horas. Vou aqui copiar a fórmula para as outras células. O que acontece quando eu copio? O Excel copia junto a formatação. Então, se você reparar, eu tenho aqui algumas células com preenchimento, que é no domingo, que não tem expediente. Então, aqui ele passa por cima aqui, a fórmula vai passar normalmente, só que eu quero manter a formatação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui nesse ícone aqui, que apareceu, e vou escolher isso aqui, preencher sem formatação. Quando eu escolho preencher sem formatação, ele preenche só com a fórmula, tirando a formatação. Vou dar um clique. Agora eu tenho aqui, o preenchimento, manteve aqui. A fórmula aqui, ele não tem como tirar, né? Não tem como pular aqui. A gente passou direto aqui, mas ele manteve o preenchimento. Eu posso vir aqui agora e deletar essas células aqui onde estão os domingos, né? Que é o dia que não tem expediente. Então, a gente copiou aqui sem formatação. O próximo cálculo é saber se o funcionário fez hora extra. Então, a gente considera aqui o mínimo de horas está aqui, 8 horas. Qual é o meu cálculo aqui? Se esse total de horas aqui ele for maior do que o mínimo de horas, então a gente vai subtrair para saber quanto tempo ele tem de hora extra. Se não, zero. Eu não quero valores negativos aqui, eu só quero saber se ele tem hora extra. Se ele não tiver, vai aparecer o zero. A gente poderia pensar aqui numa função C. Como eu falei, né? Se o valor for maior do que horas mínimas, a gente subtrai. Mas tem uma outra forma de fazer isso mais simples, sem usar a função C, que é usando a função máximo. Como é que vai funcionar? Vamos lá, aqui na guia fórmulas, mais funções, estatística. Vamos pegar aqui o máximo, que está aqui. Vai funcionar assim, O primeiro cálculo aqui, o primeiro argumento aqui, eu vou fazer um cálculo. Eu vou pegar esse total de horas aqui por dia e vou subtrair pelo total de horas normal aqui, que é o mínimo de horas. Já vou fixar isso aqui com F4, porque eu vou copiar essa fórmula para baixo depois. Então, eu quero saber o máximo desse valor e zero. Então, qual é a lógica aqui? Veja bem, se esse valor aqui for maior, ele vai subtrair. Um exemplo, se aqui fosse 10. 10 menos 8, 2. Ia ser o máximo entre 2 e 0. Vai dar o 2. Agora, se esse valor aqui ele não passa de 8, vai ser o quê? 8 menos 8, 0. Eu tenho o máximo de 0 e 0, que vai dar 0 também, né? Agora, se esse valor for menor, como por exemplo aqui é o 7, 7 menos 8 dá menos 1. Aí vai dar o máximo de menos 1 com 0. O 0 vai ser sempre maior do que os valores negativos. Então, a gente simplifica a fórmula sem precisar usar a função C, sem fazer teste lógico, que funcionaria também com a função C, né? Que é uma forma mais simples. Eu vou clicar em OK. Nós vamos ter como resultado 0, porque ele que fez 8 horas certinho, né? Não tem hora extra. Vamos copiar novamente aqui e usar aquele mesmo recurso de preencher sem formatação. Então, você vai ver que a maioria aqui vai dar 0, porque ele cumpriu 8, ou foi menor do que isso, né? Porque se for menor vai permanecer o 0, porque é maior do que o valor negativo.
E quando ele fez mais horas, 2, ó, porque é o 10 menos 8, 2. Vamos apagar aqui também. Aqui. Aqui. E aqui. Bom, até agora fizemos duas fórmulas. Uma aqui combinando subtração e soma, outra com a função máxima. Agora vem uma parte muito importante, que é na hora de somar horas. Então eu quero saber aqui o total de horas do funcionário no mês. Vou usar a função soma. Vou usar até que o autossoma, que é mais rápido. Ó. Autossoma, ele não vai pegar um intervalo inteiro porque tem uma célula vazia. A gente pode puxar aqui, ó, para aumentar o intervalo. Depois não pegar as células vazias, não. Vou dar um Enter. Olha o resultado aqui. 17 horas e 30 minutos. Só que isso está errado. Por que isso está errado? Se a gente for analisar aqui, ó, já no primeiro aqui, ó, primeira semana, 8 mais 7, 15. Já tem mais 6 aqui, daria 21. Depois mais 8, 29. Enfim, tem muito mais que isso. Por que acontece isso? Porque o Excel, ele calcula as horas, mas quando chega em 24 horas, ele zera. E aí, quando chegar em 25, ele, como zero, ele vai para 1. Depois de 26 horas é 2. Então, ele zera em 24 horas. Quer ver um exemplo? Vou colocar aqui 20 horas. E aqui eu vou colocar 3 horas. Vamos fazer essa soma aqui. Tá aqui, 23. Se eu colocar esse valor como 4, que dá 24 horas, ele zera. Então, ele não soma 24. Se esse valor for maior do que 4, 5, por exemplo, o que ele faz? 24 zera, 25 vai ser 1 hora passado de 24. E é assim que ele vai fazendo os cálculos. Por isso que ele chega nisso aqui. Porque ele foi 24, zerou, foi 24, zerou e chegou nisso daqui. Como é que a gente conserta isso? Uma simples formatação funciona. Então, eu vou deixar aqui. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Aqui eu fiz a soma. Deixa eu copiar para cá. Que ele vai somar aqui e a gente já aproveita essa formatação aqui. Seleciona as duas células. Ó, você vê que aqui não teve problema, ó, porque aqui não passou de 24. Aqui ele está somando certo. Eu tenho 3 horas extras. Tá aqui, 2 e 1, 3. Aqui funciona. Mas vamos colocar a formatação, porque se passar de 24, ele tem que calcular certinho. Seleciona as duas células, vem aqui na página inicial, vem aqui nesse grupo número, clico nesse ícone aqui para abrir a caixa de formatação de número. E aqui eu escolho aqui, ó, como hora, essa formatação aqui, que tem o 37.2.30. Todo o Excel vai ter, tá? Vai ter essa formatação, 37.2.30. Que na verdade, se a gente olhar aqui no formato personalizado, o que ele faz é colocar a hora entre colchetes. Então, se você ver esse formato aí do H de horas entre colchetes, é para a gente somar valores que ultrapassam 24 horas. Você pode simplesmente clicar em hora e clicar aqui que vai funcionar. Vou dar um OK. E agora a gente tem o cálculo certo. Aqui já permaneceu certo, já estava antes. Aqui eu vim para 209 horas e 30 minutos. Aí o cálculo certo de todas as horas do mês. Bom, e aqui do lado direito a gente tem uma tabelinha para realizar 3 cálculos. Quero saber o seguinte. Quanto é que ele tem para receber? De acordo com o total de horas que ele trabalhou. Cada hora do funcionário vale R$10. Ele trabalhou 209 horas e 30 minutos. Quando é que ele vai receber? Bom, aqui a gente poderia fazer um cálculo simples, que é pegar o valor hora vezes o total de horas. Só que não vai dar certo. Ó. Não Enter. O que aconteceu? Ele deu 87,29. Está errado. Porque esse valor aqui, por Excel, isso aqui é uma máscara que a gente está vendo. 209, 30 minutos em formato de hora. Mas no valor decimal, que o Excel usa para calcular os valores, calcular essa fórmula, eu vou colocar como geral. Ele exibe isso aqui, ó. Então, ele está usando esse valor, 8,7, vários números, multiplicando por 10. Tanto é que está dando aqui 87,29. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer para o Excel que esse valor aqui ele tem que ser em horas. Então, a gente multiplica por 24. Multiplicando o valor por 24, aí sim vai ser a quantidade 209, mas em horas. Que em valor decimal que ele está usando para calcular é esse aí. Então, vamos voltar aqui na hora. Na hora no personalizado, né? Que a gente criou lá. Deixa eu colocar aqui, senão ele vai continuar mostrando aquele anterior. Esse aqui. Pronto, tá lá. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui no final, ó, vezes 24. Quando eu faço isso, o Excel pega aquele valor em horas, multiplica por 24. Aí, num valor decimal, eu tenho o total de horas. Dou Enter, eu tenho lá o resultado certinho.
Se ele trabalhou 209 horas e 30 minutos, ele tem para receber 2.095, multiplicando esse valor por R$10. Aqui do lado, ó, eu tenho o total de hora extra. O cálculo é muito parecido. Eu vou aproveitar aqui, vou dar um Ctrl C e aqui eu dou um Ctrl V para colar. Só que a gente tem que mudar o quê? Aqui embaixo não vai ser em relação ao total de hora, vai ser em relação ao total de hora extra. Então eu posso puxar essa célula aqui para cá. Eu estou fazendo referência a isso aqui. E aí vou dar um Enter. Só que ó, eu tenho aqui R$30. Só que tem um detalhe aqui. A hora extra é 50% da hora normal. Então eu tenho que acrescentar agora esse 50%, que é simplesmente também multiplicar aqui ó, por 50%. Dando um Enter, eu tenho lá R$15 de hora extra. Então ó, ele fez aqui 3 horas extras. 3 horas a R$10 dá R$30, só que é 50%. Então diminui isso na metade, né? R$15. É o que apareceu aqui de resultado pra gente. E o salário final é somar, né? A gente vai somar total das horas mais a hora extra. A gente chega no resultado final, do salário final do funcionário, pegando essa informação de que ele trabalhou mais a hora extra. Bom, meu amigo, chegamos ao final da aula. Uma aula sobre cálculos que envolvem horas no Excel, uma parte importante. Você tem que estar atento a essa questão da soma. Toda vez que você somar horas que ultrapassar 24, você vai ter que mudar a formatação. Formatação aqui em hora, escolhe esse formato aqui, 37.2.30, ou no personalizado você coloca o H entre colchetes. Fizemos uma fórmula para calcular aqui a hora extra, usando a função máximo, que ele retorna um maior valor entre o zero, se for aqui um valor que ele não fez hora extra, trabalhou menos do que o mínimo, entre 0 e o valor negativo vai dar 0. Se o valor for maior do que o mínimo de horas, vai ser o máximo entre esse valor e 0. Aí vai retornar aqui uma forma de simplificar aí, sem precisar usar a função C. E aqui mais 3 cálculos, total de hora extra e o salário final. O salário final simples, é uma soma. Aqui que é importante a gente multiplicar por 24 a hora. Porque se eu simplesmente pegar o valor total das horas e multiplicar pelo valor hora, não dá certo. A gente viu que o Excel, para usar as fórmulas, fazer cálculo, ele usa o valor decimal da hora. Então, aquela hora tem que ser multiplicada por 24, para aí sim ele fazer o cálculo corretamente. Bom, qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula.